Bom dia, boa tarde, boa noite, galera do segundo ano, tudo bem? Dando continuidade aqui aos nossos trabalhos, né, sobre a questão ambiental, né, sobre nossos problemas ambientais. Eu sempre digo que isso aqui não é uma aula, isso aqui é um debate mais profundo, que depende da nossa existência, depende da nossa estada aqui na Terra, né, futuro dos nossos filhos, dos nossos familiares, a continuidade da humanidade, né. E nós estamos ainda nesse capítulo, né, capítulo 12, o ambiente como questão global, né? E eu já falamos sobre o que seria a sociedade de risco, que é justamente esse povo que vive à mercê das catástrofes naturais, né? Naturais e também ajudados pelo homem, né? Caso de desabamento do morro, que é dos morros no Rio de Janeiro, que é a questão daquela barragem de Mariana, tudo isso é um exemplo de sociedade de risco e tudo que as pessoas passam por esses perrengues, vamos dizer assim, né? Passa por essas situações muito difíceis, enchentes, né, tsunamis, toda essa situação. Né? E hoje a gente vai falar sobre umas possíveis saídas que nós chamamos de desenvolvimento sustentável. Né? O que é o desenvolvimento sustentável? É aquilo que a gente mexeu desde o início, aquela grande questão, aquele grande questionamento que o homem precisa da natureza para sua sobrevivência, o negócio que ela faz, a parceria que ela faz, sobretudo com as trocas de gases, uma fotossíntese, né? A gente falou assim bem claramente sobre isso, né? Assim, a água potável que a gente tanto depende, os oceanos, a questão térmica, né? A manutenção térmica da vida na Terra, né? Feita pela floresta amazônica, né? Que mantém a temperatura regular e fazendo com que nós, seres humanos, os animais, na face da Terra exista, né? Toda essa situação que vocês já conhecem. Tenho certeza que vocês já conhecem essa situação dessa dependência com a natureza. Porém, nós também somos seres sociais que estamos assim ligados, conectados, entrelaçados ao processo industrial, tecnológico, a cumplicidade direta que a gente tem com as tecnologias, com a evolução das máquinas de um modo geral. Né? Começamos pela primeira revolução industrial, aí vem as máquinas a vapor e tudo que se transformaram, as máquinas a óleo, a rodando, o parafuso, a arruela e tudo, esses motores ficaram sofisticados. As velocidades se encurtaram, conforme vocês sabem, né? A gente teve como ter um controle mais da natureza na segunda revolução industrial, que vieram as fontes de energia, vieram o petróleo, essa evolução toda, e hoje nós estamos também nessa idade eletrônica, né? Essa vida eletrônica que nós temos aí. E vivemos hoje também uma disrupção tecnológica. O que é a disrupção tecnológica? A gente não está trabalhando tecnologicamente só com as máquinas, mas com a genética humana, com o projeto Genoma, com a engenharia genética, com a biotecnologia. A gente está mergulhando no fundo da célula, no universo da célula, para buscar novos alimentos, digamos assim, a fonte da juventude. Cura precocemente de doenças que antigamente era altamente letal, enfim, né? Então a gente não pode dizer que nós somos um ser que a gente vai abandonar a tecnologia e a gente vai viver só no planisfério natural, como nossos indígenas, como nossos antepassados das cavernas. Não, nós não temos. Então, temos que criar uma consciência que nós precisamos da máquina, nós precisamos da indústria, precisamos também da natureza. E isso está sendo muito difícil. Olha que isso aí está sendo assim, absolutamente o maior desafio para a humanidade hoje. Né? E aí nós propomos desenvolvimento sustentável, a pegada ecológica. Né? O que é esse desenvolvimento sustentável? É justamente você desenvolver todo esse processo industrial, tecnológico, porém usando sabiamente a natureza. Né? Essa é a parte que nós temos. Né? Inclusive temos 3 teorias que rezam sobre isso. A primeira alguém dizer, né, assim, a teoria do capitalismo liberal, desenvolvimentista, né, o capitalismo desenvolvimentista, que assim, não existe, você pode destruir a natureza, você pode pegar tudo da natureza e transformar em indústria, que não tem nenhum problema. Essa questão de aquecimento global é uma piada, porque a Terra já aqueceu várias vezes, já resfriou várias vezes e tudo. E não tem. O que existe, o que as pessoas falam muito, é justamente situações em que, na verdade, são discursos ocos, segundo eles, né? E que a natureza vai estar sempre aí para oferecer recursos, para oferecer tudo que ela tem de bom, tudo que ela tem
para a situação a situação de desenvolvimento e de riqueza para o homem, né? Não sei até onde isso aí está certo, né? Aí tem os ecocapitalistas, diz que nós temos que desenvolver, mas também temos que preservar, né? Que é outra teoria dos ecocapitalistas, né? O pessoal que já vem assim numa visão moderada, no meio termo, né? Em que a gente pode sim realmente tanto usar os produtos naturais, de um modo geral, os oceanos, os rios e tudo, a madeira, mas também a gente tem que ter uma consciência ecológica para fazer aquele ponto de equilíbrio, né? E nós temos os radicais, os ecoxiitas, os preservacionistas, né? Os conservacionistas que dizem que não tem mais tempo. Tem que zerar todo esse processo de destruir a natureza, de cortar as árvores, de ir em busca do petróleo, porque a natureza não aguenta mais. Inclusive, eles são fatalistas, né? Eles são fatídicos, esse pessoal, esses ambientalistas que defendem uma visão ecoxiita de não mais mexer na natureza, porque a natureza não aguenta mais ser explorada, segundo eles. E num espaço de 50 anos, galera, talvez isso aqui, a gente já não esteja mais por aqui, porque a natureza não vai suportar a pressão que a gente tem nessa exploração dos recursos naturais. Só recapitulando, os primeiros fala que tem que explorar, não tem nenhum problema, são os capitalistas desenvolvimentistas. Os ecocapitalistas são justamente aqueles que vêm no meio termo, né? A gente preserva, mas a gente também explora. E vem os preservacionistas, que são os ecoxitas, diz que a gente tem que zerar esse processo de exploração natural, tá bom? E aí, nesse viés de debate, né, assim, no plano sociológico, a gente tem, assim, dois grandes temas que é muito vivo, que é a questão da água, né? A água não vai se acabar, porque o planeta água mas é o planeta água salgada, né, como a gente sempre fala, né? O que está acabando é a potabilidade da água, porque os seres humanos só conseguem usar água quando a água é potável, ou, assim, bota aspas, fecha aspas, água doce. Por isso que a turma fala, tem essa metáfora de falar que a água é doce, na verdade a água ela é incolor, inodora, né? E insípida, né? Ela não tem cheiro nem sabor, né? E nem não tem cor, né? Mas assim, a gente usa a metáfora que a água é doce, é justamente aquela água que a gente usa para o consumo humano, sendo que 70 litros você usa em água virtual, e aí que a gente tem que chamar a atenção, né? O que é essa água virtual? É a água invisível que a gente usa no nosso dia a dia, né? E aí vem por conta do desperdício, a gente usa 70 litros dessa água todo santo dia. Aonde, professor? Aí você pode pegar uma lista de vários produtos, você pode até pegar na internet, colocar aí no Google, né? Não tem isso aqui no livro, né? Essa questão da água virtual. Aí você pega, por exemplo, você pega um ovo. Você pega aqui 1 quilo de ovo. Tem uma listazinha aqui que eu vou passar aqui para vocês, né? Você pega 1 quilo de carne bovina, pessoal, você gasta 15.400 litros de água doce, só para fazer. Porque aí a vaca, desde o início, foi crescendo, usou quanto de capim de água naquele capim para aguar, entendeu? Quando foi matar o boi, quanto se usou para lavar, quanto de água esse boi não bebeu ao longo dele ficar bom para o abate. Então, tudo isso é contado na ponta da caneta e dado a água virtual. Dá 1 quilo de carne, 15.400 litros de água potável. E 1 quilo de frango, 4.330 litros. Uma bandeja de ovos, 3.300 litros de água potável. E por aí vai, né? 1 quilo de pão, 1.827 litros. Uma xícara de café, 150 litros de água. Um bife, 2.150 litros de água. Só um bife que você coloca, 2.150 litros de água doce e potável, né? Então, se você a gente fizer uma lista, né? Uma calça, 11 mil litros de água, uma calça jeans, né? 11 mil litros de água. Um par de sapato, 8 mil litros de água e por aí vai. Então, você gasta por dia, todo ser humano, 70 litros de água virtual e 60 litros de água real, que é justamente a água que você usa para tomar banho, usa para cozinhar, usa para escovar os dentes, etc, etc, etc. Então você consome por dia 130 litros de água potável. Se você botar na ponta da caneta,
Você pode perguntar, se tivesse sala de aula, algum de vocês certamente perguntaria, professor, mas o nosso planeta, 75% é água, sim, mas ela está salgada, o problema que está é aí. Né? Para a gente fazer um processo de dessalinização das águas, eu vou botar 1 litro de água potável, sendo transformada numa dessalinizadora, 1 litro de água a 10 centavos. Se você gasta 130 litros de água potável por dia, você tinha que ter, só para gastar a água, só de água nesse interregno de 24 horas, R$13 por dia. Isso dá R$490 por mês só de água para você utilizar. Às vezes você paga aí no SAAI 50, 70 litros de água, 4 pessoas na sua casa, e achando que a água do SAAI está cara. Olha aí, R$70 por mês e tudo. Claro que eu não estou vendendo SAAI e dizer que essas taxas de água não tem que ser baratas. Para mim a água tinha que ser, era de graça realmente, potável e tudo. Porém, né, pessoal, cada um a gente tem que levar a nossa responsabilidade para nossas costas. Por exemplo, essa água doce, potável, de boa qualidade, só está nas nossas torneiras, nos nossos filtros, se a gente preservar as árvores, se a gente não poluir os rios, se a gente não poluir os lençóis freáticos, tem que ter um preço. É uma coisa mais comportamental. É igual a questão do Covid. A questão do Covid é mais comportamental, é mais uma questão de cultura e de educação. Como você ter água potável. Estou falando aqui a nível do Brasil, né? Que nós somos assim um país farto de água doce. Porém, nós também somos um país farto de desperdiçar e poluir, né? Então, está muito ligado a essa situação. Porque eu queria relembrar para vocês, na aula passada, que nós só temos 0,6% de água potável no planeta. A gente tinha 1%, 0,4% nós já poluímos. E quanto mais a água desaparece, mais aumenta a quantidade de pessoas para beber essa água. Implica dizer que a gente vai pegar foice, garrancho, faca, bala, revólver, metralhadora para a gente se matar por essa água. Inclusive no Oriente Médio já acontece isso. Né? Por exemplo, essa briga de Israel-Palestina, existe um acordo de paz, que são inimigos há muito tempo, essa questão de Israel-Palestina, fizeram um acordo de paz em que os palestinos tinham direito às colinas de Golã. As colinas de Golã é onde é que nasce o Rio Jordão, que circula naquelas áreas desérticas. Então aquela briga ali também é por água. Aquelas guerras do Iraque e da Síria também é por água, porque ali são desertos pesados, né, que a gente conhece, né, a Península Arábica é um deserto, né, e aí só tem água porque tem petróleo. E a gente sabe que o petróleo está na eminência de acabar. Ou se acabar porque o povo já perfurou tudo que tinha, ou porque ele vai se transformar numa energia obsoleta, uma vez que a energia vai ser usada através do biodiesel, que é produzido pelo ouro branco, que é a água. Nós teremos, o biodiesel é feito pela semente do girassol, pela semente da carrapateira, que é a mamona, e pela semente do caroço, do óleo do caroço de algodão. Todos eles são culturas que a gente tem que aguar com água potável para obter justamente o biocombustível. Então isso aí é vai ser argumentos futuros, vocês são novos, daqui para o resto das vidas de vocês, sempre vai ter esse debate atinente relacionado à questão da presença ou ausência da água potável doce de boa qualidade no planeta, né? Por isso que nós vivemos, que isso aí é a pegada hídrica. Né? O que é a pegada hídrica? A pegada hídrica é justamente a quantidade de água que você tem para você fazer um bem e um serviço, que eu falei nesse instante. Por exemplo, um bife, 2.150 litros de água, isso aí é chamada da pegada hídrica. Né? A calça jeans, né? O quilo do frango, quanto de água se gasta, chamada de pegada hídrica. Quando essa pegada hídrica não acontece, ou seja, a relação que você tem, produzir um bem e um serviço, um prato de comida, utilizando a água, quando isso não acontece, chamamos de estresse hídrico, que é justamente a falta de água que existe no planeta para que as pessoas supram as suas necessidades. Né? E o outro problema que nós temos também é os lixões das grandes cidades, que os lixões das grandes cidades poderia ser um objeto de riqueza, né? Porque você desperdiça, você joga fora o papelão, o plástico e tudo, mas aquele quer dizer que as pessoas não reciclam, as pessoas não reutilizam, as pessoas não têm uma política da reciclagem,
da reutilização, né? Que também está faltando, que eu volto a palavra atrás em dizer que isso também depende de um comportamento educacional, um comportamento cultural que a nação possa ter, né? Então você joga o lixo lá, o lixo começa a apodrecer e sobe o gás metano, que é um gás tipo gás butano, que pega fogo mesmo e que vai poluir a nossa atmosfera, né? Sendo que esse lixo se estragando, ele produz o chorume, que o chorume é o néctar do lixo, é a nata do lixo, que ele vai se infiltrar justamente no solo e vai contaminar os lençóis freáticos. Não se esquecendo que essa água que está debaixo dos nossos pés, ela está circulando agora debaixo no Pratiús, mas vai passar pelo Zema, pelo Correia, pelo Cascavel e tudo. Isso aqui é um rio subterrâneo que está debaixo dos nossos pés, das nossas sandálias, né? São rios subterrâneos que é a água doce que a gente encontra nas nossas cacimbas, né? E também, quando esses lixões estão acumulados, né, essa água escoa, justamente levando os poluentes desse lixão e vai contaminar as nascentes dos rios, os rios das grandes cidades brasileiras já não prestam mais por conta disso. É o Tietê, o Rio Ceará, é o Rio Cocó, aqui em Fortaleza, e toda essa problemática. Então é uma coisa mais de cultura, mais de visão política e de ato comportamental por parte de cada um de nós. Resta saber que planeta nós vamos ter, que planeta queremos, ou se a gente vai fazer questão de preservar a natureza para que a natureza nos mantenha viva daqui para frente, né? Esse foi o nosso recado, espero que vocês tenham compreendido bem. Boa tarde e fique com Deus, paz e bem para todos nós.